O Brasil dos Barzilai nos anais de nossa história conta-se que, entre os primeiros brancos que povoaram o Brasil, havia muitos judeus que vieram fugidos da Inquisição da Igreja Romana. Eles trouxeram costumes bíblicos que se apegaram à cultura brasileira, tal como o pedir a bênção dos pais e de pessoas mais velhas. Quem não se lembra da geração passada dizendo, antes de sair, ao chegar a casa ou nos cumprimentos, a bênção, pai, ou mãe, ou tia, ou padrinho, ou vovô. E eles respondiam, Deus te abençoe, meu filho. Esse é um costume bíblico herdado dos judeus, registrado em Bamidbar 6, 22 ao 27, disse Hashem a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis, o Eterno te abençoe e te guarde. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esse costume lindo perdeu sua força após o movimento feminista da década de 60, vindo outra geração cujos filhos começaram a chamar os pais de você em vez de senhor ou senhora. Perdeu-se o respeito e muita coisa mais. Há outros indícios da forte presença dos judeus na história do Brasil colonial, Brasil Império e Brasil República. Aliás, Brasil antes era escrito com Z, Brasil, e carrega no seu nome um encargo maravilhoso e uma missão enquanto nação. Esse nome se originou do pau de ferro, uma árvore fortíssima e pesadíssima. Brasil em hebraico é escrito assim, e a palavra ferro assim, Barzel. São idênticas, tendo Brasil o acréscimo da pequenina letra, Yud. Há uma história que traz a importância do nosso nome e nossa missão. No Brasil colônia havia um judeu que comercializava o precioso pau de ferro, ou pau Barzel, como se dizia ferro em hebraico. Pau Barzel tornou-se logo pau Brasil, de onde veio o nome do nosso país. E se você fala hebraico, ao desembarcar em Israel e lhe perguntarem por sua nacionalidade, você responderá que é Barzilai, brasileiro. Na Bíblia existe um personagem chamado Barzilai, um velho amigo de Davi que o socorreu no deserto quando fugia da conspiração de Absalão, segundo a Samuel 17, 27 ao 29. O texto diz que Barzilai e outros amigos de Davi tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Barzilai socorreu David com seus bens num momento de grande necessidade. Barzilai e Barzilai são variantes de Barzilai e Barsilai. O nome é mencionado várias vezes na Torá com Barzilai de Gileade, o amigo do rei Davi, mencionado em 2 Samuel 17, 27 ao 29 e 19, 32 ao 40. Barzilai, o Meulatita, é mencionado em 2 Samuel 21.8. No censo de Esdras, 2:61, e Neemias, 7:63, um clã sacerdotal leva o nome de filhos de Barzilai, seus membros traçando sua descendência para um casamento com uma das filhas de Barzilai. O nome bíblico produziu vários nomes de família. Ben Barzilai é registrado no século XI na Espanha, Barzilai no início do século XVII em Eretz Israel, Barzilai no início do século XIX na Itália, Barzilai e Barzel, ambos também ligados a Ir Barzel, a tradução hebraica de Eisenstadt, que significa cidade de ferro em alemão, a capital da província austríaca de Burgenland, no século XIX na Hungria e na Rússia, e Barzilai e Barzili no Israel do século XX, bem como Barzilai e Barzilai. Barzilai é documentado como um sobrenome judeu no século XVII no Brasil com Benjamin Barzilai.
Os distintos portadores do nome da família judia Barzilai incluem o jornalista israelense nascido no húngaro Eliezer Barzilai. Ser brasileiro é ser Barzilai. E esta é precisamente a nossa missão: ajudar Israel, ajudar as nações em seus desertos. E assim tem sido nossa história. Oswaldo Aranha presidiu a sessão da ONU que estabeleceu o nascimento do Estado de Israel. Podemos ver que o povo brasileiro foi formado por pessoas de tantas nações que fugiam das guerras, das perseguições, da morte e, aqui, encontraram ajuda, amizade, esperança. Esta foi e continua sendo a nossa missão: ser Barzilai. Podemos ver uma ligação forte do Brasil com Israel nas letras do nosso nome, Brasil, grafia antiga, que se escreve em hebraico sem as vogais, seria, GRZ, e, L. Veja que nessas 4 consoantes temos as iniciais, como num acróstico, dos nomes de Israel, Jacó, e de suas 4 esposas, B, Bila, R, Raquel, Z, Zilpa, e, Israel, e L, Lia. Não é interessante carregarmos o nome de Israel conosco? Fomos chamados pelo Eterno para ajudar as nações e para servir aos que estão passando dificuldades. Cumpramos o nosso chamado como brasileiros, como Barzilai. Avante, Barzilais, com Tefila, e Emuna e a parafraseando a Torá: feliz és tu, ó Brasil. Quem é como tu? Povo salvo pelo Eterno, escudo que te socorre, espada que te dá alteza.